pessoal, tudo na paz? Irmão Alex, para dar continuidade aqui nas palavras, significados, a gente aprender um pouquinho mais sobre alguns personagens da Bíblia, da história do passado. Um abraço para o pessoal do WhatsApp, do Facebook, do YouTube, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Caifás, É um personagem da época de Jesus. É bastante interessante e pode ser que você venha ter alguma informação que você não sabia ou não saiba. Nós vamos ver no dicionário bíblico, ok? Pessoal, o conhecimento é algo muito importante. Tem vezes que você começa a estudar, começa a pesquisar certas coisas e você tem que tomar uma decisão. A partir do momento que você começa a descobrir, a entender certas verdades, Infelizmente tem pessoas que não têm coragem de tomar essa decisão, até por medo de perder status, perder em algumas situações que ela vive, a vida dela pode ter algumas perdas, principalmente status mesmo, Então, se nós de fato queremos agradar o Eterno, nós temos que abrir mão de certas coisas, beleza? Então vamos lá. Caifás, sobrenome de José, sumo sacerdote. Na época do começo da pregação de João Batista, Lucas 3:22, e durante o processo de Yeshua, de Jesus, era genro de Anás, cuja família conservou por muitos anos a função de sumo sacerdote. Então você vê ali que já existia algo ali por trás ali para estar conservando a família ao sumo sacerdote. Caifás foi nomeado sumo sacerdote por Galério Grato em 18 depois de Cristo. Interessante, que foi uma pessoa de fora, Galério é um governador da província ali, que nomeou Caifás a sumo sacerdote, para você ver como que estava a situação do povo ali, da religião do judaísmo naquela época, do período que Jesus apareceu. Por isso que você vê aonde João Batista estava, aonde Jesus estava ali, tinha um povo ali fariseu, perturbando os profetas, Você vê que mataram todos os profetas, Jesus falou isso. Vocês mataram todos os profetas que o Pai enviou, e vão fazer assim com o Filho também. E fizeram da mesma forma com Jesus. Mataram, condenaram à morte. E deposto por Vitélio em 36 depois de Cristo. Talvez tenha sido o primeiro a sugerir a ideia de que Jesus deveria ser morto para se prevenir a ocorrência de tumultos. Evangelho de João, capítulo 11, verso 49. A ideia foi dele, de matar Jesus, para que não viesse ter um tumulto, porque a população toda seguia ele, Jesus. A população toda ia de encontro a ele. Se você lê os evangelhos, você fica assim, maravilhado com o carisma que ele tinha, de falar com o povo, de estar fazendo vários milagres. É algo
muito lindo. O plano da prisão de Jesus foi preparado em uma casa, Mateus capítulo 26, verso 3 em diante, onde se realizou também a reunião do Sinédrio. É interessante que o Sinédrio, se você der uma pesquisada depois, ele é um grupo de pessoas que existia na época, que julgava as coisas ali dos povos, né? E o Caifás era o sumo sacerdote, ele era como se fosse o líder, né, do Sinédrio. E tinha várias classes ali da população que participavam. Tem um videozinho no canal aí falando um pouco sobre o Sinédrio. É interessante você ver para que você venha abrir um pouco um entendimento com relação ali a tudo que acontecia na época. Mateus capítulo 26, verso 57 e Marcos capítulo 14, verso 53. Foi Caifás quem dirigiu a Jesus, a pergunta sobre suas pretensões messiânicas para condenar Jesus por blasfêmia. Mateus capítulo 27, verso 62 em diante, Marcos capítulo 14, verso 61 em diante. Caifás também está entre os sacerdotes do processo contra Pedro e João, em Atos capítulo 6, verso 6. Mas também Anás é chamado de sumo sacerdote. Se o período em que exerceu a função fornecida por José está exato, então essas outras passagens, nas quais o título de sumo sacerdote é atribuído a Anás. É interessante que tem o Caifás era sumo sacerdote e Anás ele era considerado também sumo sacerdote porque ele já tinha sido antes, e ele participava ali e as pessoas respeitavam ele como um sumo sacerdote. Também devia indicar o controle de factos que Anás exercia sobre o cargo e sobre quem o ocupava. Então é aquela coisa, o Caifás era o sumo sacerdote, mas Anás ali por trás ele tinha influência também com o sacerdote, com o sumo sacerdote. Interessante, né? O cara foi indicação política. Imagina como que estava a religião na época de Jesus, na época de Yeshua. Como que estava a situação naquele período. Por isso que Yeshua, João Batista, chutava o balde, porque o negócio estava bagunçado, assim, com outras palavras. Então tá aí um pouquinho sobre Caifás. Depois eu vou ver um pouquinho sobre Anás. Beleza? Fique na paz. Qualquer coisa, sugestão quiser mandar aí, pode ficar à vontade. E que o Eterno possa estar nos abençoando poderosamente. Um abraço do irmão Alex.